Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar aqui sobre a São Martinho, pessoal, a SMTO3. A empresa teve resultados negativos nesse último trimestre e nós vamos entender melhor se esses resultados impactaram diretamente o futuro da empresa ou não. Além disso, pessoal, nós vamos conversar hoje sobre a perspectiva da empresa, analisando principalmente os seus indicadores e as projeções de preços. Conforme eu coloquei na capa, tem alguns indicadores da São Martinho que estão abaixo da média nos últimos 10 anos. Então nós vamos fazer uma análise em cima disso. Além desse ponto, tem a situação dos incêndios que vem acontecendo no interior de São Paulo. A São Martinho pode ser impactada e é sobre isso também que nós vamos relatar aqui hoje. Essa semana aqui vai ser a semana do agro, tá? Eu vou trazer ações voltadas ao agronegócio, vou trazer algumas atualizações de conteúdos que eu já fiz. Eu ia fazer uma atualização do conteúdo do Banco BMG, que até solicitaram num comentário, mas eu vou deixar para a semana que vem para a gente focar especificamente no agronegócio essa semana. Antes da gente começar aqui, pessoal, já se inscrevam, deixa o like, tá? Que é muito importante aqui para o meu crescimento e desenvolvimento aqui no projeto, beleza? Bom, pessoal, vamos começar aqui então com os resultados da São Martinho nesse último trimestre, tá? Lembrando sempre que essas empresas ligadas ao agro, como elas trabalham com safras, análise de trimestre sempre vai estar diferente, tá? Então, por exemplo, aqui no caso, o resultado do primeiro trimestre equivale ao segundo trimestre de 2024, por exemplo. Eles estão sempre um pouco à frente, beleza? Só uma curiosidade aqui, até para vocês não se perderem. Mas iniciando aqui, pessoal, vamos conversar primeiramente sobre a produção da São Martinho nesse trimestre. A gente percebe que os dados operacionais vieram positivos, tá? O clima foi favorável à moagem, tivemos um melhor desempenho de tempo, a planta de milho em plena capacidade também favoreceu, a gente percebe um crescimento na cana processada, na produtividade em si no período, tá? Em tonelada, a média a gente percebe também que cresceu e também o produzido teve um crescimento, tá? Um ponto bem bacana aqui, resultados interessantes, tá, pessoal? Principalmente analisando a produção em si, tá? No caso agora para os dados de produção de açúcar, etanol e afins, a gente percebe que tivemos um crescimento aqui também, tá? O mix de produção ficou mais voltado para o etanol nesse último trimestre, tá, pessoal? E isso acabou favorecendo também ao ganho na receita líquida, tivemos um crescimento aqui de 22,3%. O EBITDA ajustado teve um crescimento também, tá? A margem teve uma queda de 0,5 pontos percentuais. O EBIT ajustado, pessoal, teve um crescimento, ponto bacana. Porém, pessoal, a gente percebe que no lucro líquido, que é um indicador muito importante, nós vemos uma queda bem relevante aqui de 51,7% comparando o último trimestre. Isso atrapalha um pouco os preços da São Martinho. A gente percebe isso também no lucro caixa, tá? Tendo uma queda considerável aqui de 62%. O lucro caixa é onde eles se baseiam, por exemplo, para pagar os proventos, os dividendos, tá? Então, apesar da melhora da produtividade, o impacto da marcação a mercado, do swap de dívidas e a variação dos preços dos ativos biológicos, no caso para o valor justo, comprometeram aqui, mas sem efeito ao caixa no longo prazo, tá, pessoal? Analisando agora as margens por produto, no caso para cana-de-açúcar, o açúcar teve um crescimento aqui, tá? No caso, no seu preço, e o etanol teve uma queda nos preços. Se a gente pegar os custos para o caixa da São Martinho, a gente percebe que o açúcar teve um crescimento aqui, o etanol teve uma queda nos seus custos, tá? As margens, apesar disso tudo, ficaram apertadas para o etanol e tivemos uma melhora para o açúcar, tá? Sobre as operações de milho, pessoal, igual trouxe para vocês, tivemos uma receita líquida interessante aqui, analisando trimestre por trimestre. Custo do produto vendido total teve uma elevação. Importante se atentar também, pessoal, que a empresa ela tem estratégias para se blindar quanto à queda de preços do açúcar, por exemplo, tá? Ela faz isso com a estratégia de posições de hedge, tá? Isso aqui, todas as empresas que estão vinculadas a commodity, por exemplo, têm estratégias desse tipo. E além desse ponto, destaco também a demanda para esse momento, que teve um crescimento aqui comparado aos últimos 2 períodos, as últimas 2 safras no caso, tá? Então isso pode ser positivo. Sobre a situação das receitas agora, pessoal, a gente percebe que vem tendo um crescimento aqui, tá? Esse é um ponto bacana na receita líquida. Vejam anualmente como é bacana o crescimento das receitas, um ponto legal. Se a gente pega agora o lucro líquido, pessoal, a gente percebe que teve essa queda. Eu já comentei, né, o que aconteceu nesse trimestre, eu deixei até aqui embaixo.
Percebam que tem muita volatilidade nos preços, no seu lucro líquido. No longo prazo, temos um crescimento positivo, mas em certos momentos acontece volatilidade, tá, pessoal? Por que a ação está andando de lado? Percebam, pessoal, que nesse momento os lucros não ultrapassaram ainda o pico de 2021, tá? Então, no longo prazo, quando esses lucros continuarem crescendo, vamos ver aqui um crescimento nos preços das ações também, tá? Mas essa volatilidade acaba afetando os preços também, deixando o ativo mais lateralizado, tá, pessoal? Logicamente que tem muitas variáveis que podem influenciar aqui os resultados da ação Martim, beleza? Sobre a sua margem líquida, percebam que as margens são bem interessantes. A gente olhou inicialmente as margens EBITDA, mas percebam que a margem líquida também é bem atrativa aqui, tá? Comentando agora sobre os seus dividendos, pessoal, percebam que o ativo não é uma ação que paga bons dividendos. A ação, ela tem uma média nos últimos 5 anos de 4%, apesar de 2021 ter vindo um pagamento de quase 7%. Foi bem atípico e não devemos levar isso em consideração. Percebam isso nos dividendos pagos agora. Vejam o gráfico como ficou bem acima, tá, pessoal? Mas um ponto que eu quero destacar para vocês aqui é o crescimento de 2014 no pagamento até 2024. Posteriormente aqui, pessoal, vou mostrar para vocês quanto por cento foi esse crescimento. Mas o que eu quero que vocês analisem é esse crescimento no pagamento, vindo junto com o preço das ações. Isso aqui favorece o yield on cost, tá? Bem legal isso, apesar da ação não pagar tantos dividendos. Vejam que a média de pagamentos, pessoal, fica 33%. Tá? Tanto até que a análise que eu fiz aqui de projeções foi se baseando em 30%, tá, pessoal? Importante destacar, pessoal, que a ação ela paga dividendos em cima do seu lucro líquido caixa anual, beleza? Então ela tem alguns drivers aqui que dentro dos parâmetros, dentro das diretrizes, o pagamento pode vir 40% do lucro líquido caixa. Importante destacar também a questão da dívida líquida sobre EBITDA. Ficando superior a 2 vezes, pode atrapalhar a entrega dos dividendos aqui. Importante se atentar isso por conta da situação dos incêndios que ocorreram recentemente e que afetaram a empresa. Esse ponto, mais para o final, vou estar falando para vocês, tá? Por curiosidade aqui, a empresa faz 2 pagamentos ao ano. Nos últimos 3 anos, ocorreram pagamentos em julho e em agosto, e apenas em 2022 teve um pagamento em dezembro, tá? No caso, agora em 2024, o pagamento praticamente já foi feito. Acredito que não venha pagamento em dezembro, tá? Mas a gente pode ser surpreendido. Vamos verificar. Talvez por conta desses incêndios que ocorreram, talvez não venha pagamentos mesmo, tá? Vamos ficar de olho. Bom, pessoal, comentando sobre as projeções técnicas de preços agora, a ação ela tem um desconto, uma margem de segurança muito interessante no seu valor intrínseco especificamente, tá? Principalmente analisando o VPA e o LPA atual da empresa. Temos um desconto de quase 50% aqui de margem, bem interessante. Porém, se a gente analisar agora o preço teto, tanto atual e o projetivo, a gente percebe que não tem tanta margem de segurança aqui, estando até negativa. Por que isso? Conforme eu trouxe para vocês anteriormente, não é uma ação que paga dividendos superiores a 6%. Ela mantém uma constância de pagamento ao ano, porém ela nunca ultrapassa os 6%. No caso aqui, o preço teto atual eu me baseei nos últimos 2, 3 pagamentos, já considerando 2024. Eu tirei aquele valor pago em 2021, foi muito acima da média, tá? É legal ser conservador aqui. E no caso, tivemos uma margem de segurança negativa de 34%. Quanto ao seu preço teto projetivo, levando em conta os últimos pagamentos, aliás, os últimos lucros dos 4 trimestres anteriores, a gente tem aqui um preço teto projetivo de 28% negativo de margem, tá? Lembrando, é claro, também se baseando num payout de 30%, tá? Também tô sendo conservador aqui, tá, pessoal? Então, nesse caso, se você busca 6% de dividend yield para agora, acaba sendo uma ação que não paga essa porcentagem. Porém, pessoal, é uma ação que paga dividendos corriqueiros. Sempre nós vamos ver a São Martinho pagando dividendos. Um ponto bacana para a gente analisar aqui também é a média de dividend yield nos últimos 10 anos, que está em 2,5%. Isso demonstra como a ação não vem pagando tantos dividendos, tá? Porém, a porcentagem de crescimento de dividendos nos últimos 10 anos é de 650%. Ou seja, o dividendo pago em 2014 cresceu 650% até esse ano. Dito isso, conforme a ação vem crescendo com os seus lucros, seus preços e os seus dividendos também vêm crescendo, tá? Então, querendo ou não, é uma ação que se você investir focando em rentabilidade, você acaba também valorizando esses dividendos no longo prazo. Sempre imaginando o longo prazo, pessoal. Nesse caso aqui, nesses tipos de ações, a gente projeta 5, 10 anos, tá? Um exemplo parecido da São Martinho é a Raia Drogasil,
que também paga dividendos baixos, mas vem elevando os dividendos aos poucos, ano a ano, tá? Para a gente finalizar essa parte, pessoal, o PEG Ratio da São Martinho está bem descontado, tá? Está em 38, levando em conta o seu PL atual e também o CAGR de lucros dos últimos 5 anos, tá? No caso aqui, PEG Ratio abaixo de 100 tem um desconto, beleza, pessoal? Comentando sobre as projeções técnicas de preços da SMTO3, pessoal, a gente percebe que a São Martinho, desde 2022, ela vem passando por altas e baixas, tá? Acaba deixando a ação um pouco mais volátil, principalmente porque os seus lucros acabaram ficando também mais voláteis. Mas um ponto bacana aqui, pessoal, é que se a gente pegar o histórico da São Martinho, a gente percebe que é uma ação que vem crescendo bastante desde 2009. Veja uma tendência de alta dela. Só nesse período aqui, a partir de 2022, que a ação vem tendo mais dificuldades, tá? Muito bem, pessoal. Então, trazendo agora algumas perspectivas aqui para o movimento da São Martinho. A ação hoje, pessoal, ela está lateralizada. Vejam que em 2024 a ação ela não saiu dessa lateralidade. Vejam que a média móvel dos últimos 20 meses está andando de lado. Isso demonstra claramente a lateralidade, tá? Para quem gosta de investir para o longo prazo, acaba sendo bom porque você consegue aportar a preços mais atrativos, tá? Nesse momento, pessoal, eu coloquei um suporte aqui a 27,12, tá? Que é um suporte de Fibonacci desse movimento aqui. Vem segurando a ação nesses últimos anos. Reparem que o ativo não conseguiu ultrapassar e segurou por vários meses, chegou até ultrapassar, mas depois retornou no mês de junho de 24. Essa região é muito importante, tá, pessoal? Se realmente confirmar essa tendência mais baixista, tem algumas regiões que pode vir a alcançar, como 21,21, 20,13, 19,04 e mais abaixo tem outras projeções, mas vamos aguardar para verificar o cenário da São Martinho, tá? Caso a ação venha ter uma alta, pessoal, a região dos 32,41 até os 34,22 pode segurar os preços, tá? Pode atrapalhar essa elevação, pode deixar a ação ainda lateralizada. Vai ter que vir volume financeiro, o mercado vai ter que reverter positivamente falando, o preço do açúcar, por exemplo, vai ter que melhorar. E os lucros da empresa também vai ter que entrar numa tendência de alta novamente, tá? Até para favorecer aqui a São Martinho. Ultrapassando essas regiões aqui, pessoal, eu projetei outras regiões lá na frente, como 38,17 e antes dela 37,40. Essa região também é difícil de ultrapassar, tá? Mas ultrapassando, entrando força, entrando volume financeiro, tem a região dos 39,56, R$ 41,10 e R$ 43,07, tá? Mais à frente tem outras projeções, mas vamos focar no curto prazo. E quando eu digo curto prazo, eu digo até 6 meses, tá, pessoal? Eu venho trazendo atualizações para vocês nesses próximos meses sobre a ação, beleza? Bom, pessoal, partimos agora para os seus indicadores fundamentalistas. E aqui a gente começa conversando sobre o seu PL, pessoal. Um indicador que está abaixo da sua média histórica dos últimos 10 anos, tá? Reparem que o desconto hoje é de 6,9 vezes, tá? Nunca tinha chegado nesses últimos 10 anos. Ponto bacana aqui pra gente se atentar. A média histórica de 10 anos está em 15 vezes, tá, pessoal? Outro indicador interessante que está bem parelho à situação do seu PL é o PVP, que está em 1,46 vezes, tá? A média está em 2,02, também demonstrando que o ativo está descontado por esses indicadores especificamente, tá, pessoal? A gente segue aqui caminhando para o ROI. ROI hoje está em 21%, está com um ROI interessante, tá? A média do ROI é bem atrativa também, vem se estendendo e sempre superior à taxa Selic desde 2019, por exemplo, tá? Aliás, desde 2018 aproximadamente. Comentando sobre a margem EBITDA, a gente percebe que a margem EBITDA é bem interessante também, mantém uma média atrativa. O seu EV sobre EBITDA está abaixo de 6, na minha opinião, interessante, tá? Outro indicador atrativo aqui, pegando o histórico da empresa especificamente, e também temos o patrimônio da São Martinho, que teve uma crescente bem interessante a partir de 2021. Partindo disso, pessoal, a gente passa pelo VPA, que segue muito o padrão do seu patrimônio, tá? É por esse indicador que a gente calcula o valor intrínseco do Benjamin Graham, tá? E a gente passa aqui também pelo LPA, que é um outro indicador utilizado nessa fórmula que eu trouxe para vocês anteriormente. Hoje está a 9,93, seguindo muito o lucro, tá? No caso aqui o LPA é o lucro por ação. No caso da São Martinho, salvo engano, a ação tem aproximadamente 393 milhões de papéis, tá? Não sei se está o correto essa segunda parte, mas é entre os 300 milhões.
É uma ação que tem potencial de crescimento, visando também o crescimento via quantidade de papéis, tá? Via bonificações, por exemplo, tá? Sobre a dívida líquida sobre EBITDA agora, esse é um ponto importante para a gente se atentar, pois afeta diretamente os resultados da entrega de dividendos, tá? Acho que é importante esse ponto, pois querendo ou não compromete os proventos. Um ponto bacana aqui foi essa queda nos dividendos, aliás, da alavancagem, voltando para baixo de 2 vezes, tá? Esse ponto ajuda nessa entrega de dividendos. Porém, pessoal, por conta dos incêndios que aconteceram, grandes chances da empresa ter que fazer mais investimentos para recompor o ocorrido. E por conta disso, podemos ver aqui um crescimento dessa alavancagem novamente, tá? Situação essa que é bem atípica, que vai afetar no curto prazo a empresa. E essa situação, pessoal, vem afetando bastante as empresas ligadas à cana-de-açúcar, tá? A São Martin e a Raízen perderam toneladas de cana com as queimadas que aconteceram, tá? As ações acabaram caindo aí mais de 4%, pegando dias atrás. No caso, analisando a São Martinho especificamente, a perda foi de 110 mil toneladas de cana-de-açúcar. A empresa ela possui 65% das terras próprias no interior de São Paulo. E igual falei para vocês quanto à alavancagem, vai ter que ser feito investimentos próximos a 70 milhões. Ou seja, um crescimento na alavancagem e provavelmente uma queda ali nos dividendos que já não são tão elevados, tá? Então, atenção a esse ponto. Para a gente finalizar, demonstro para vocês aqui o investimento feito há 5 anos atrás, pessoal, onde a gente percebe que a São Martinho teve um retorno muito interessante nesses últimos 5 anos, apesar de ter uma queda em certos momentos, tá? Ela acabou entregando aqui um retorno de 200% até 2022, porém, a gente viu um retorno próximo a 50% para o investidor de longo prazo. É uma oportunidade agora para quem foca no curto prazo, no médio prazo, no swing trade no caso, acaba ficando aqui meio chateado, tá? Mas a empresa ela teve uma recuperação, teve também queda nos preços do açúcar, por exemplo, e agora segue lateralizado conforme eu trouxe para vocês no gráfico anteriormente, tá? Acima ainda do Ibovespa e do CDI, tá? É importante se atentarem a esse ponto. E pessoal, para quem quer acompanhar agora a carteira de investimentos aqui conosco, vou deixar o link abaixo da área de membros, tá? Façam parte. Uma vez por mês eu venho trazer atualizações para a gente conversar sobre as estratégias, case, expectativa, o que eu estou comprando, o que eu estou vendendo. É bem bacana as análises, tá? Vou deixar aqui no lado também, pessoal, um outro conteúdo sobre o Banco Banestes, tá? Recentemente fiz uma análise sobre ele. Dê uma olhada depois, pessoal. Vou ficando por aqui. Fique com Deus, um grande abraço a todos e fui, pessoal!